Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de análise de jogos a contar para o nosso dia a dia. Para produzir palpites lucrativos para você, só que antes você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrever e deixe seu like, porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube. E para você que já é inscrito, nosso muito obrigado. Continuaremos a trabalhar para gerar palpites lucrativos todos os dias, 15 horas, para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. Queremos mais uma vez deixar os nossos agradecimentos para você que tem deixado seu like, o seu comentário nos nossos vídeos, e um agradecimento especial e um forte abraço para todos aqueles que têm partilhado nas suas contas do Facebook, com os seus amigos, no WhatsApp, nos grupos do WhatsApp, convidando os seus amigos a se juntarem ao nosso canal. O nosso agradecimento. Agora vamos às análises, onde temos 13h30, 24ª rodada do Campeonato Inglês Premier League, onde encontramos o Manchester City que vai enfrentar o Everton. Estamos a falar do terceiro colocado da tabela classificativa, enfrentado o 18º. Onde encontramos o Manchester City, que nos últimos 5 jogos ganhou 5, empatou 0 e perdeu 0, marcou 14 golos, sofreu apenas 3. Vai enfrentar o Everton, que nos últimos 5 jogos ganhou uma vez, empatou 3 e perdeu apenas uma vez. Marcou 4 golos, sofreu 4. Já nos confrontos diretos tem 4 vitórias para o Manchester City, um empate e 0 vitória para o Everton. Vamos aos dados complementares, onde vemos o Manchester City que teve mais de 3 golos e meio em 3 das últimas 4 partidas. Manchester City marcou primeiro em 9 das últimas 10 partidas. Manchester City venceu ou empatou, venceu 10 dos últimos 11 jogos, ao passo que o Everton teve menos de 3.5 em 13 dos últimos 15 jogos. Everton não venceu 19 dos últimos 10 e em confrontos diretos teve menos de 3.5 em 4 dos últimos 5 confrontos entre ambas as equipes. Manchester City venceu 9 dos últimos 10 e o Manchester City marcou primeiro em 9 dos últimos 9. Para esse jogo a gente vai ficar com Manchester City ganha ou empata e vamos para o próximo jogo. 16h pontos, 24ª rodada do Campeonato Inglês, a Premier League. Temos o Tottenham contra o Brighton de Albion. Estamos a falar do 5º colocado que vai enfrentar o 8º da tabela classificativa da melhor liga do mundo, onde temos um Tottenham que nos últimos 5 jogos ganhou 2 vezes, empatou 2 e perdeu apenas uma vez. Marcou 7 golos, sofreu igualmente 7. Vai enfrentar o Brighton, que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou uma vez e perdeu uma. Marcou 13 golos, sofreu 5. Já nos confrontos diretos temos 3 vitórias para o Tottenham, 0 empate e 2 vitórias para o Brighton de Albion. Nos dados complementares temos aqui um Tottenham que teve mais de 3 golos e meio em 3 das últimas 4 partidas. Tottenham ganhou e empatou 5 das últimas 6 partidas em que participou. Tottenham sofreu gol primeiro em 3 dos últimos 4 jogos e teve ambas marcam em 6 dos últimos 8. Ao passo que o nosso Brighton teve mais de 3.5 em 4 das últimas 5 partidas. Brighton ganhou e empatou 7 dos últimos 8 e nos confrontos diretos teve menos de 3.5 em 8 dos últimos 10 confrontos. Para esse jogo ambas marcam viria muito a calhar, mas a gente está completando o bilhete, vai ficar com mais de 1,25 no código asiático e partimos para o próximo jogo. 16h pontos, temos a 24ª rodada do Campeonato Inglês, a Premier League, onde encontramos o Liverpool que vai enfrentar o Burnley. Estamos a falar do primeiro colocado contra o 19º da tabela classificativa. O Liverpool, que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou uma vez e perdeu 2. Marcou 15 golos e sofreu apenas 5. Vai enfrentar o Burnley, que nos últimos 5 jogos ganhou 0 partidas, empatou 2 e perdeu 3. Marcou 6 golos e sofreu 10 golos e nos confrontos diretos o Liverpool ganhou 4 vezes, 0 empate e 1 vitória para o Burnley. Vamos agora aos dados complementares para nos ajudar a dar uma entrada mais consciente neste jogo, onde vemos o Liverpool que ganhou e empatou 11 dos últimos 12 jogos em que esteve envolvido. Teve ambas marcam em 5 dos últimos 6 jogos, teve mais de 3.5 golos em 4 dos últimos 5 jogos. Liverpool venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4. Liverpool marcou o primeiro em 4 dos últimos 5 jogos em que participou. Já o nosso Burnley não venceu 9 dos últimos 10 jogos em que esteve envolvido.
Burnley sofreu gol primeiro em 5 dos últimos 6 jogos e ambas marcam em 4 dos últimos 5. Nos confrontos diretos, Liverpool venceu 4 dos últimos 4 jogos, Liverpool marcou primeiro em 6 dos últimos 7, Liverpool venceu o primeiro tempo em 7 dos últimos 8 jogos e teve menos de 3.5 nos últimos 7 dos 7 jogos em que eles se defrontaram. E para completar o bilhete a gente vai ficar com mais de 1,25 e avançamos para o próximo jogo. 18h30 temos Nottingham Forest contra Newcastle, 24ª rodada do campeonato inglês, a Premier League, onde vemos o nono enfrentando o 16º colocado da tabela classificativa. Esse mesmo 18º que é o Nottingham Forest, nos últimos 5 jogos ganhou uma vez, empatou 2 e perdeu 2. Marcou 9 golos, sofreu 8. Vai enfrentar o Newcastle, que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou uma vez e perdeu uma. Marcou 14 golos e sofreu 8. Já nos confrontos diretos, o Nottingham ganhou 3 vezes e o Newcastle ganhou 2. Vamos aos dados complementares, onde vemos o Nottingham, que não venceu 6 dos últimos 6 jogos. Teve ambas marcam em 9 dos últimos 9. Newcastle venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 5 jogos. Newcastle ganhou, empatou 5 dos últimos 5. Newcastle marcou o primeiro em 4 dos últimos 6 e mais de 2 gols e meio em 6 dos últimos 7. Teve ambas marcam em 3 dos últimos 4 jogos em que o Newcastle esteve envolvido. E nos confrontos diretos teve mais de 2 gols e meio em 7 dos últimos 8 e ambas marcam em 7 dos últimos 8. Para esse jogo a gente fica com mais de 1,25. Partimos para o próximo jogo, porque este é para completar o bilhete e nós não queremos arriscar. É um dia bom, sábado não é dia de perder. A gente quer ganhar no sábado, a gente quer ganhar nos finais de semana. Por ponto, 24ª rodada do campeonato italiano, temos AS Roma contra Inter de Milão. Estamos a falar do primeiro contra o sexto da tabela classificativa. Esse mesmo sexto da tabela classificativa, que é a nossa Roma, nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 0 e perdeu 2. Marcou 7 e sofreu igualmente 7 golos. Vai enfrentar a Inter de Milão, que nos últimos 5 jogos ganhou 5, empatou 0 e perdeu 0. Marcou 11 golos e sofreu apenas 3. Nos confrontos diretos, 1 vitória para as Roma, 0 empate e 4 vitórias para o Inter de Milão. Nos confrontos diretos, as Roma teve mais de 2 gols e meio em 4 dos últimos 4. Roma venceu 3 dos últimos 4, ambos times marcaram em 6 dos últimos 7 jogos em que a Roma esteve envolvido. Roma marcou o primeiro em 3 dos últimos 4 golos, ao passo que a nossa Inter de Milão venceu 7 dos últimos 8, o Inter marcou o primeiro em 9 dos últimos 10, Inter venceu o primeiro tempo em 5 dos últimos 6 e teve menos de 2.5 em 3 das últimas 4 partidas em que o Inter de Milão esteve envolvido. Já nos confrontos diretos, tivemos o Inter que venceu 6 dos últimos 7 confrontos entre ambas as equipes e o Inter marcou primeiro em 8 das últimas 9 partidas em que estiveram envolvidos. Para esse jogo a gente vai ficar com mais de 0,75 ou mais de 0,5 na partida. Vamos agora para o próximo jogo. 30 temos 21ª rodada da Bundesliga, onde encontramos um super clássico da Inglaterra. É o favorito contra o favorito, Bayern contra Bayern, Leverkusen contra a cidade de Munique, um antigo chefe contra o novo mandante da tabela. Eles estão separados apenas por 2 pontos de diferença, conforme podemos ver. O Leverkusen está com 52 pontos na tabela classificativa e o Bayern de Munique está com 50. É um jogo decisivo. Este aqui é a final antecipada da Bundesliga, onde a gente vê um Bayern de Leverkusen que nos últimos 5 jogos ganhou 4, empatou 1 e perdeu 0. Marcou 12 golos e sofreu apenas 3. Vai enfrentar o nosso Bayern de Munique, antigo chefe da Bundesliga, que nos últimos 5 jogos ganhou 4, empatou 0 e perdeu 1. Marcou 10 golos e sofreu 4. Nos confrontos diretos tivemos uma vitória para o Leverkusen, um empate e 3 vitórias para o Bayern de Munique da Alemanha.
Vamos aos dados complementares, porque essa não será uma partida fácil. Teve menos de 3.5 em 3 dos últimos 4 jogos em que o Leverkusen esteve envolvido. Leverkusen venceu 7 dos últimos 8, ao passo que o Bayern de Munique venceu 4 dos últimos 5. E nos confrontos diretos, o Bayern ganhou e empatou 8 dos últimos 9. Teve ambas marcam em 8 dos últimos 10 jogos e Bayern marcou primeiro em 7 dos últimos 8 jogos. Para essa partida a gente vai ficar com mais de 1,25 e partimos logo para o próximo jogo, porque não queremos aqui inventar história, queremos pegar códigos fáceis, porque sábado, final de semana, não é dia de perder ficha. A gente vai jogar sempre no seguro nestes dias, porque é um dia muito concentrado, tem muito jogo, dá sim para pegar um pouco de odd de cada jogo e formar uma odd muito boa. E por isso a gente vai agora para 21 horas e ponto, temos 21ª rodada do campeonato francês, a Ligue 1, onde encontramos o PSG contra o Lille. Estamos a falar do primeiro contra o quarto da tabela classificativa. Esse PSG que nos últimos 5 jogos ganhou 4, empatou uma vez e perdeu 0, marcou 19 gols e sofreu 4. Vai enfrentar um Lille que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou uma vez e perdeu 1, marcou 17 gols e sofreu 1. Em confrontos diretos temos 4 vitórias para o PSG, 1 empate e 0 vitória para o Lille. Em dados complementares temos um PSG que nos últimos 4 jogos 3 teve ambas marcam. PSG venceu 6 dos últimos 7 jogos em que esteve envolvido e 4 dos últimos 5 jogos tiveram mais de 2.5 e o PSG marcou primeiro em 10 dos últimos 11 jogos. PSG venceu o primeiro tempo em 6 dos últimos 6 jogos em que esteve envolvido, ao passo que o nosso Lille venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 5. Lille marcou primeiro em 5 dos últimos 6 e Lille venceu 4 dos últimos 5 jogos em que participou. Já nos confrontos diretos, PSG venceu 4 dos últimos 5, teve mais de 2 gols e meio em 4 dos últimos 5 também. Ambas marcaram em 5 dos últimos 5 confrontos em que as duas equipes se encontraram. O PSG marcou o primeiro em 4 dos últimos 4 e PSG venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4. Para essa partida a gente vai ficar com PSG ganha ou empata e vamos agora em tela cheia para saber quais resultados obtivemos desse nosso trabalho de pesquisa para o nosso dia 10 de fevereiro de 2024. Para você que chegou até aqui, deixa o seu like para a gente saber que esteve aí do outro lado. E porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube. E se não for perder muito, por favor, partilhe este vídeo no Facebook, convidar os seus amigos para se juntarem a nós e assim crescermos juntos. E como resultado das nossas análises temos 13h30 temos o Manchester City contra o Everton, ficamos com Manchester City ganha ou empata. 16h temos Wolves contra o Brentford, ficamos também com mais de 1,25. 16h e ponto temos Tottenham contra o Brighton de Albion, ficamos com mais de 1,25. Liverpool contra o Burnley, ficamos com 1,25. Lens contra o Strasburgo, ficamos com mais de 1,25. Nottingham Forest contra Newcastle, mais de 1,25. Roma contra Inter, às 18 horas, ficamos com mais de 0,75 ou mais de 0,5. E 18h30, Leverkusen contra Bayern de Munique, mais de 1,25. E para finalizar, ficamos com PSG ganha ou empata e vamos agora em tela cheia para finalizar o nosso vídeo. Então isso que a gente preparou para hoje. Fique com Deus e que os lucros venham para nós e para você que nos acompanha aí do outro lado. Mas não se esqueçam, tem vídeo aqui no canal que ensinam você a apostar do jeito profissional. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas e ainda vamos lhe ensinar a gestão de banca simplificada para garantir que você não vai perder o seu dinheiro nem mesmo quando perdes. Então vá para a nossa playlist e veja os vídeos que a gente deixou para fortalecer você e capacitar você a jogar como um verdadeiro profissional das apostas.